Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, os quais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, Jesus Cristo está pronunciando o juízo para os fariseus, os doutores da lei, né? Esse ai é um ai de juízo, é um ai de condenação, é um ai de que, vocês estão no caminho errado, vocês estão na direção errada, o juízo de Deus vem aí, a condenação de Deus vem aí, então arrependam-se. É esse ai, né, irmãos? Tem lá, até no Apocalipse lá, tem os ais de Deus, né? O juízo de Deus contra o pecado, o juízo de Deus, a punição de Deus contra a maldade, contra a injustiça, né, irmãos? E Jesus Cristo vai denunciar aqui a característica dos fariseus e dos doutores da lei, né? A característica deles era o quê? Hipocrisia, né? Eles pregavam uma coisa, mas faziam outra, né? Eles colocavam fardo pesado sobre as pessoas, normas e regras que Deus não tinha mandado eles acrescentarem aquilo, a palavra de Deus, e de repente eles começaram a inventar normas e regras e sobrecarregavam as pessoas, mas eles mesmos não mexiam um dedo para mover esses fardos pesados que eles colocavam sobre as pessoas. Então, Jesus Cristo vai chamar eles por aquilo que eles realmente são: hipócritas. Vocês são hipócritas. Né, irmãos? E como é comum hoje em dia na sociedade nós vermos hipocrisia, né? Hipocrisia é algo que nós vemos o tempo todo, né? Pessoas que muitas vezes eram funcionários de uma empresa, que criticavam o patrão, que se sentia superior, maltratava os empregados, porque olhava os empregados como pessoas inferiores. De repente, quando ele virou patrão, ele virou aquilo que ele criticava, né, irmãos? Não, agora que eu estou no poder, ele faz a mesma coisa que o patrão faz. O quanto as pessoas não viram isso, o quanto os pais muitas vezes são hipócritas, né? Eu fumo, mas eu não quero que meu filho fume. Se eu te pegar fumando, moleque, eu te quebro os seus dentes. Olha que hipocrisia, né, irmãos? Mas eles falam dessa maneira como se fosse fazer uma coisa boa para o filho, né? Ser hipócrita, né? É uma coisa boa, né? Eu falo palavrão, mas se eu te pegar falando palavrão, eu meto a mão na tua cara. Olha, hipocrisia, né? Os pais, o filho nasce, não, eu quero que o meu filho seja um caro servo de Deus, um homem de Deus que honre a Deus, mas ele não é. Ele não se preocupa em ser um caro servo de Deus, alguém que honra a Deus, alguém que glorifica a hipocrisia, mas ele quer que o filho seja aquilo que ele não é, né? Então as pessoas, irmãos, estamos rodeados de uma sociedade hipócrita, né? E se nós não tomarmos cuidado, é fácil, irmãos, nós nos tornarmos hipócritas também, né, irmãos? É fácil a gente começar a exigir do outro aquilo que a gente não faz, né? A gente vê isso muito nos pais, os pais tudo perdido, tudo desviado, né? E de repente eles querem que os filhos sejam o exemplo, né? Então, a hipocrisia, irmãos, nunca pode fazer parte da vida cristã. Devemos ser aquilo que ensinamos. Devemos aplicar a nossa vida, né, irmãos, aquilo que pregamos para os outros. Senão, nós estamos nessa condição aqui,
né? É Jesus dizendo para nós: ai de você, hipócrita, vai, continua aí nessa hipocrisia, continua aí fingindo que é um servo de Deus, continua aí fingindo que está tudo bem, o juízo vem aí, a condenação vem aí, sabe? Toma cuidado, arrepende. É fácil, irmãos, a gente ser hipócrita, é muito fácil, né? A gente é muito bom para enxergar a hipocrisia nos outros, né? Mas precisamos enxergar a hipocrisia na nossa vida, né? Nas nossas atitudes, e nos arrependermos dessa hipocrisia, né, irmãos, e realmente sermos pessoas que vivem uma vida para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? E nessa passagem aqui, Jesus Cristo está chamando os fariseus daquilo que eles realmente são, e o que eles são? Hipócritas. Jesus Cristo não vai chamar eles de pessoas equivocadas, né, irmãos? Jesus não vai dizer para os fariseus: ó, vocês são caros servos de Deus, vocês são pessoas zelosas, vocês são pessoas dedicadas, vocês só estão equivocados em alguns pontos, né? Existem alguns pontos da vida de vocês que vocês estão meio equivocados, algumas coisas aqui, sabe? Vocês estão fazendo errado, apesar de vocês serem servos de Deus, firmes e fervorosos e valorosos. Não, irmãos, Jesus está chamando eles daquilo que eles realmente são mesmo, hipócritas, e não pessoas equivocadas. Né, irmãos? E é preciso tomar muito cuidado com esse mundo que nós vivemos, onde o humanismo secular rotulou o pecado de hipocrisia como equívoco, né? Não são pecadores, não são pessoas muitas vezes que estão cometendo equívocos, né? Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, em enxergarmos as pessoas como hipócritas mesmos, e não como pessoas equivocadas, né? As pessoas estão lá crendo na mentira, as pessoas estão lá no erro, no engano, as pessoas amam as coisas dessa terra, e as pessoas estão fingindo que estão servindo a Deus, mas elas só querem ouvir sobre o carro, só querem ouvir sobre a casa, só querem ouvir sobre os seus problemas financeiros, só querem ouvir sobre a cura da sua enfermidade, né, irmãos? Mas e nós chamamos essas pessoas de pessoas que estão equivocadas, né, irmãos? Não é que eles amam o engano, amam a mentira, amam as coisas dessa terra, amam as coisas desse mundo. Não é que eles rejeitaram a verdade, não, eles estão apenas equívocos, né? São apenas pessoas que têm alguns pontos que precisam mudar na sua vida, né? Mas não são pessoas assim que precisam de arrependimento, né, irmãos? E pessoas equivocadas não precisam de arrependimento. Pessoas equivocadas são vítimas, né, irmãos? As pessoas estão no engano é porque elas estão presas no sistema religioso, sabe? As pessoas estão presas no sistema religioso, sabe? A pessoa está presa na liturgia do culto, está presa na placa da igreja, todo o sistema. Sabe como é difícil se libertar desse sistema? As pessoas são vítimas do sistema, as pessoas são vítimas dos falsos mestres, as pessoas são vítimas, né? Vítima não precisa de arrependimento, né, irmãos? Quem precisa de arrependimento são hipócritas culpados, sabe? As pessoas precisam reconhecer que eram hipócritas, que fingiam que buscavam a Deus, fingiam que caminhavam com Deus, fingiam que prestavam culto a Deus, quando na verdade nunca caminharam com Deus, nunca prestaram culto a Deus, nunca se preocuparam em honrar a Deus de verdade, né? Então é preciso que nós venhamos analisar essas pessoas, irmãos, e enxergarmos elas como elas realmente são, pessoas hipócritas, né, irmãos? Porque reconhecendo a hipocrisia, nós iremos exortá-las para o arrependimento. Mas se nós reconhecermos o problema dessas pessoas como pessoas equivocadas, nós vamos achar que o que elas precisam é de instrução, né? Falta instrução, sabe? Se a gente falar da palavra de Deus para elas vão adquirir o conhecimento, e então elas vão se converter, sabe? Não, irmãos, muitos deles já se depararam com a verdade da palavra de Deus, irmãos. Muitos deles já ouviram a verdade,
Sabe, você pensa que essas pessoas que estão aí na teologia da prosperidade nunca se depararam com a verdade. Nunca se depararam. Não, grande parte deles já se depararam, irmãos, com a verdade, com a palavra de Deus, e viraram as costas para a palavra de Deus. Disseram, não, está escrito aqui, mas eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Não é possível, eu vou ficar com as minhas percepções, eu vou ficar com o meu achismo, eu vou ficar aqui com o que eu penso, porque eu sempre fiz assim, eu sempre caminhei assim. Agora, sabe, muitas pessoas já se depararam com a verdade da palavra de Deus, né, irmãos? Então, não se trata sobre instrução, se trata sobre arrependimento, né, irmãos? E nós conseguiremos pregar essas pessoas de maneira eficaz, vendo a condição que elas realmente estão, uma condição de pecado e de hipocrisia, e não como vítimas, coitados, presos no sistema religioso. Não, são vítimas, são pecadores, que amam a mentira, amam o engano, amam as coisas dessa terra, as coisas desse mundo. É isso que o pecador é, né, irmãos? E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para enxergar a responsabilidade humana no pecador. A gente tem que enxergar a responsabilidade humana no pecador, né, irmãos? E a gente não pode ficar criando conflitos de soberania de Deus com a responsabilidade humana do pecador, né? A gente tem que saber que responsabilidade humana caminha aqui, soberania de Deus caminha aqui, e elas não colidem. Irmãos, não há colisão entre responsabilidade humana e soberania de Deus. É que nem um trilho de um trem, que quando você olha lá na frente, parece que o trilho de trem se juntou, cruzou, mas não cruzou, só parece. Você vai caminhando no trilho do trem, por mais que você caminhe, os trilhos nunca se juntam, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana é dessa maneira, né, irmãos? As duas coisas estão ali. E cabe a nós, irmãos, não criarmos atritos entre a responsabilidade de Deus e a soberania humana, né? Então as pessoas estão no erro, as pessoas estão no engano, as pessoas estão no pecado, e ao invés de a gente enxergar a responsabilidade humana na vida dessas pessoas, né, irmãos, a gente diz, não, mas elas estão nessa condição aí miserável, mas se Deus quiser mover o coração delas, Deus move o coração delas. Sabe, irmãos, você vê, há um conflito aí entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Porque se as pessoas estão no pecado, se as pessoas estão no erro, se as pessoas estão no engano, crendo na mentira, mas se Deus quiser mover o coração delas, elas vão se converter, então o que a gente está dizendo? Que a culpa é de quem, afinal de contas? Estamos dizendo, a culpa é de Deus. Pessoas estão nessa situação aí porque é culpa de Deus. Porque se Deus quisesse mover o coração, Deus movia o coração. Por isso que as pessoas estão desse jeito. Você vê, não há esse tipo de conflito entre soberania de Deus e responsabilidade humana na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus por que a pessoa está no pecado? Por que a pessoa está na mentira? Por que a pessoa virou as costas para a verdade? E a palavra de Deus vai nos dizer, porque as pessoas amam o engano, as pessoas amam a mentira, as pessoas amam os seus desejos pecaminosos, sabe? Essa é a resposta. Mas e a soberania de Deus? A soberania de Deus é para outras coisas. A soberania de Deus por que aquela pessoa ali se converteu? Aí a soberania de Deus responde, porque Deus moveu o coração. Você vê? Não há conflito, né? Por que nós não podemos ser orgulhosos na nossa maneira de caminhar? Por que nós não devemos ser arrogantes? Por que nós não devemos nos sentir superiores aos outros que não se converteram? A soberania de Deus responde, porque foi Deus quem moveu o teu coração, porque foi Deus que fez uma obra em você, foi graça, foi misericórdia. Então por isso você deve ser humilde, por isso você não deve ser arrogante, por isso você deve entender que você era tão pecador quanto todo mundo. Você vê? Então é assim que caminha a palavra de Deus, né? Soberania de Deus caminha aqui, responsabilidade humana caminha aqui, e as duas coisas não colidem, né, irmãos? Porque
se as duas coisas começarem a colidir, sabe, irmãos, isso traz desdobramentos aonde o evangelho com o tempo passa a ser deturbado. Por que hoje muitas pessoas estão dizendo, sabe, a pessoa está no pecado, a pessoa está no engano, a pessoa está na mentira, mas se for um eleito vai ser salvo, se for um eleito vai ser salvo. Pode estar lá no pecado, pode estar na mentira, no engano, pode estar fazendo todo tipo de atrocidade, mas se for um eleito, morreu, vai para o céu. Você vê aonde chega, está no pecado, está no engano, mas se Deus quiser mover o coração, se converte. Daí isso se desenrola para outra coisa. Não, se for um eleito, se morrer, vai para o céu. Você vê, de repente não precisa mais de vida santificada, de repente já se descartou toda a ação do Espírito Santo em convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado, e agora as pessoas estão no pecado, não produzem evidência nenhuma de que são salvos, mas se for salvo, é salvo. Você vê? Não existe esse tipo de coisa na palavra de Deus. Mas por que essas confusões existem? Essas confusões existem porque as pessoas não estão sabendo caminhar, separar responsabilidade humana e soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é para nos explicar o porquê que nós nos convertemos, por que nós não devemos ser arrogantes, por que nós devemos ser humildes. E a responsabilidade humana, irmãos, é para explicar o porquê que o pecador ama o pecado, por que ele está no pecado, por que ele está na mentira, É porque ele ama o engano, ama a mentira, ele tem prazer naquilo que desonra a Deus, tem prazer naquilo que desagrada a Deus. Então, sempre isso, irmãos? E um bom exemplo disso é o pai. Imagina um pai que o filho nasce e ele cria o filho nos caminhos do Senhor. Cria o filho no caminho do Senhor e fala da palavra de Deus para o filho, ensina o filho a orar, educa os filhos de acordo com a palavra de Deus. Quando o filho se converte, o natural que aconteça é que o filho se converta. Irmãos? E quando o filho se converteu, o pai vai dizer, foi Deus que moveu o coração. Porque realmente foi Deus que moveu o coração mesmo. Deus moveu o coração, está vendo? A soberania de Deus sendo aplicada de maneira correta. Agora imagina o pai negligenciando o filho, nunca falou da palavra de Deus para o filho, nunca educou o filho de maneira bíblica, nunca teve cuidado nenhum com o filho. O pai diz, não, mas se Deus quiser mover o coração, Deus move o coração. Se Deus quiser chamar, Deus chama. Porque Deus é poderoso, Deus pode fazer o que ele quiser fazer. Você vê? Olha só, como usando a soberania de Deus de maneira errada, sabe? Você está tirando a responsabilidade humana do pai, que negligenciou o filho, e está colocando agora a culpa em Deus, É como se é culpa de Deus que o menino não se converteu, é culpa de Deus. Você vê? Esse tipo de conflito, sabe? Nós nunca podemos criar, devemos sempre separar, sempre enxergar a gravidade da responsabilidade humana. Irmãos, qual gravidade que é uma pessoa ouvir a palavra de Deus e virar as costas para a palavra de Deus? Sabe o quanto isso é grave? Quanto isso é terrível? A pessoa se deparar com a verdade e falar, meu Deus, olha só que coisa, nunca ouvi assim. De repente vira as costas e continua lá, Deus vai dar o carro, Deus vai te dar casa. Quão grave isso é? Quão terrível isso é? Sabe? Devemos enxergar a dimensão, irmãos, da responsabilidade humana, o quanto essas pessoas são culpadas de virar as costas para a verdade. Sabe, Jesus Cristo disse para os fariseus, vós não credes em mim porque não sois as minhas ovelhas. Sabe, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Não, vocês não creem, mas se Deus mover o coração de vocês, vocês vão crer. Não, se vocês não creem nas minhas palavras, é porque vocês não são minhas ovelhas. Se as pessoas viraram as costas para o Evangelho, é porque elas não são ovelhas de Jesus Cristo. Sabe, se as pessoas ouviram a verdade e se depararam com a verdade e não se atentaram para a verdade, é porque elas não são ovelhas de Jesus Cristo. Sabe, porque o Evangelho é um meio
pelo qual Deus vai chamar aqueles que são eleitos. Né, irmãos? Então, é preciso estar muito atento para a responsabilidade humana, soberania de Deus, né? Porque as pessoas prestam muita atenção para aquilo que nós estamos falando, né? E as pessoas entendem o raciocínio. Muitas vezes nós não paramos para pensar sobre o raciocínio, lógico que isso carrega, né, irmãos? Mas as pessoas param para pensar: puxa, mas as pessoas estão no pecado, mas se Deus quiser mover o coração, Deus move? Então significa que é culpa de Deus. Puxa, mas que evangelho é esse? Puxa, mas que igreja é essa? Tá vendo onde é que vai parar esse negócio de eleição? Tá vendo onde é que vai parar esse negócio de predestinação? Tá vendo? Dá esse problema aí, ó. As pessoas estão lá no pecado, no engano, na mentira. Aí, olha o que vai falar: não, mas se Deus quiser mover o coração, Deus move. Como assim? E as pessoas não têm a responsabilidade? Porque existe a responsabilidade humana. Existe a responsabilidade humana, mas a gente está misturando soberania de Deus com responsabilidade humana. Sabe, irmãos? E essa mistura, esse conflito entre soberania de Deus e responsabilidade humana faz com que as pessoas enxerguem o evangelho da maneira errada, né, irmãos? Faz com que as pessoas enxerguem o evangelho como bagunça. É bagunça, tá vendo? É salvo pela graça, salvo pela graça. Está no pecado aí, não depende das obras, a salvação não depende das obras. Salvo pela graça, então pode ver na bagunça. Então, você vê, porque alguém bagunçou soberania de Deus junto com responsabilidade humana. E agora as pessoas estão entendendo que a eleição é algo ruim, né? Que a predestinação é algo ruim, e que a graça é uma bagunça. Então vamos crer então que depende de mim mesmo. De repente as pessoas preferem se tornar arminianos. Elas preferem se tornar: não, eu prefiro a outra igreja lá que fala que não, vamos ficar firme para ir no céu, depende de nós, Jesus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa, porque o outro lá, as pessoas estão no pecado lá e o discurso é que se Deus quiser mover o coração, Deus move, né? Então, nesse sentido, os arminianos estão melhores. Então, irmão, se a gente não souber separar responsabilidade humana e soberania de Deus, a gente cria grandes confusões, né, irmãos? As pessoas ficam com a mente confusa, né? Então é preciso fazer aplicações corretas para a soberania de Deus e aplicações corretas para a responsabilidade humana, né, irmãos? E Jesus Cristo está falando sobre o que? A responsabilidade humana dos fariseus. Vocês são hipócritas. É isso que vocês são. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Sabe, o fariseu, ele era capaz de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que nascia lá no quintal dele. Eu vou botar num potinho aqui o dízimo, 10%, vou pegar 10% do endro que nasceu aqui no meu quintal, né? Botava num potinho, do endro, do cominho, do hortelã. Isso aqui é do Senhor, eu vou levar no templo, porque eu sou muito zeloso, eu sou uma pessoa muito direita, e tenta que é do Senhor. Levava lá o potinho todo zeloso, todo cuidadoso, mas eles descuidavam dos preceitos mais importantes, deixavam passar as coisas mais importantes: justiça, a misericórdia e a fé. Sabe, irmãos, o quanto isso não é comum na vida de muitas pessoas? Elas são zelosas com pequenas coisas, mas elas são zelosas em frequentar o culto, são zelosos com o vestimento do culto, irmãos, são zelosos com a liturgia do culto, zeloso com o louvor, zeloso com um monte de coisa, mas não está nem aí para a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não importa, né? A palavra de Deus não importa. A palavra de Deus é o que vier na mente aí. Você fala aí sobre o carro, sobre a casa, sobre a solução. Não, mas está escrito aqui na palavra. Não, mas não importa, a gente não segue a Bíblia, não. Né? A palavra de Deus é aquilo que Deus revela ali na hora, ali, qualquer coisa ali, né? Você vê, há um zelo, as pessoas são tão zelosas, mas aquilo que deveria ser mais importante
muitas vezes é desprezado, muitas vezes é descartado. Né, irmãos? Então não adianta, irmãos, nós sermos zelosos em alguns pontos. Né? Se nós devemos ser zelosos com as coisas mais importantes em primeiro lugar. Sabe, todo culto, irmãos, deveria ser levado para o momento mais importante, que é a palavra de Deus. Né? O momento mais importante é onde a gente conhece a Deus através da palavra de Deus. Mas o que acontece hoje em grande parte das igrejas? Não, o louvor dessa igreja é maravilhoso, louvor, ó, a gente tem bateria, a gente tem guitarra, os louvor, coisa mais linda, bota lá o telão, lá a gente canta os louvor bíblico, bonito mesmo, e passa a noite inteira louvando, e nem tem pregação, é só louvor mesmo, coisa mais linda o louvor. Mas o louvor não deveria levar as pessoas para a palavra de Deus? O louvor no culto não deveria levar as pessoas até o momento da palavra de Deus? Mas você vê, o mais importante foi deixado para trás, porque as pessoas gostam mais de cantar, as pessoas gostam mais da música. Não, os pecadores não gostam de ficar sendo confrontados na palavra de Deus. Isso os pecadores não gostam muito não. Então, para a gente deixar a igreja cheia aqui, então a gente coloca uns louvores bem bonitos aqui para poder prender os jovens, poder prender as pessoas, e o mínimo de Bíblia, se o mínimo às vezes nem tem, né? Você vê, são zelosos com louvor. Não é que o louvor está errado, sabe? Não é que não pode louvar com certos instrumentos, não. A questão é que eles desprezam aquilo que é mais importante, né? Então, olha só o que o diabo faz. Né, irmãos? Se você desprezar o mais importante e ser extremamente zeloso com coisas secundárias, sabe, para o diabo está ótimo, sabe? Você não precisa ser um completo desviado, né? Um completo perdido. Não, se você for zeloso, sabe, desprezar o mais importante, tá no caminho do diabo, né, irmãos? Está no caminho da perdição. Né? Então, esse zelo, irmãos, ele aparece muito nos momentos da dificuldade, no momento da prova, no momento da luta. Sabe quanto nós somos zelosos com a palavra de Deus quando nós estamos passando por um momento de aflição? Sabe, irmãos, o quanto nós lembramos da palavra de Deus: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não, eu preciso manter o bom ânimo, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo a gente vai ter aflição. Eu estou passando uma aflição terrível, eu preciso manter o bom ânimo, eu preciso deixar de murmurar, eu preciso... Sabe o quanto nós somos zelosos com a palavra de Deus? Né? O quanto nós nos lembramos da verdade da palavra de Deus? Sabe? Zelo, agora não. Frequentou o culto, ouviu palavra, e na hora da dificuldade, que zelo nada, desprezou aquilo que é mais importante. Né, irmão? Desprezou a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, é como se o texto bíblico dissesse coisas que não servem para a minha vida, não servem para a minha situação, não servem para a minha dificuldade, sabe, não está funcionando em mim, né? E é claro, irmão, se o texto bíblico não está funcionando em nós, é porque tem um problema com nós, né? Não tem um problema com o texto bíblico, né? As pessoas chegam à conclusão de que se o texto bíblico não está funcionando, é porque há um problema no texto bíblico. Não, irmão, não tem problema no texto bíblico, sabe? Existe um problema nas pessoas. Elas precisam se arrepender e precisam se voltar para a verdade, sabe? Esses fariseus, esses doutores da lei, eles precisavam se arrepender e eles precisavam se voltar para a verdade. Eles estavam sendo zelosos com pequenas coisas, mas eles estavam desprezando aquilo que era mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Sabe, irmãos, o quanto os crentes desprezam a fé. Sabe, irmãos, eles não acreditam que há um poder sobrenatural ali, sabe, irmãos, que vai mantê-los em pé diante da dificuldade. Sabe, irmãos, eles levam a vida mais como o humanismo secular mesmo, sabe? A dificuldade traz desespero, então ele se desespera, sabe? A prova traz tristeza, então ele é triste, sabe? Do jeito que o mundo caminha, ele caminha.
Então, irmãos, quantos as pessoas desprezam a fé, a ação sobrenatural de Deus? Não, elas são guiadas e levadas a sentimentos de angústia, desespero, né, de ansiedade e depressão diante das circunstâncias da maneira que o humanismo secular fala que deve ser, né? As pessoas nessa situação aqui, elas ficam desesperadas, né? Aí o crente fica desesperado, né? É como se não existisse uma fé sobrenatural, sabe, que mantém os crentes de pé. É como se os crentes fossem morrer queimados na fogueira, fossem morrer crucificados, murmurando, reclamando, né, com medo. Não, os crentes iam com coragem, os crentes iam com convicção. Ah, mas não doía? Doía, o fogo queimava e doía. Ser crucificado doía, ser açoitado doía, tá, irmãos? Mas eles iam com convicção. A fé era uma fé sobrenatural que os fazia suportar, né, irmãos, a dor, que os faziam não murmurar, mesmo diante da morte iminente ali, terrível. Tá, eles não se desesperavam, não, irmãos, não, ficavam firmes. Por quê? Porque eles não desprezavam a fé, né, irmãos? E quanto as pessoas hoje em dia desprezam a fé, desprezam a ação sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, é como se a Bíblia fosse um livro assim, que é um livro qualquer assim, que está escrito as coisas, mas que não há relevância. Não, irmãos, há uma ação sobrenatural de Deus, e nós não podemos desprezar essa fé. Se nós não estamos com coragem suficiente para as dificuldades, se nós não estamos com alegria suficiente, prazer suficiente, então, irmãos, basta nós nos arrependermos e nos voltarmos para a verdade da palavra de Deus. Basta nós nos lembrarmos da palavra de Deus e falar: não, eu preciso manter o bom ânimo, eu preciso encontrar alegria, eu preciso encontrar o prazer, eu preciso encontrar a satisfação, eu não posso continuar neste caminho onde eu estou, né, irmãos? É que nem aquelas pessoas, irmãos, que estão numa condição de obesidade mórbida, né? Elas estão presas lá numa cama, nem conseguem andar. Elas falam: eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso emagrecer, porque senão eu vou morrer, eu sei que eu preciso emagrecer, mas me traga aí um McDonald's, que eu não consigo ficar sem um McDonald's. Não, ele sabe o que ele precisa fazer para emagrecer. Ele sabe o que ele precisa fazer. E se ele fizer aquilo que precisa ser feito, ele emagrece. Né, irmãos? Café, irmãos, o que nós precisamos fazer quando nós não estamos conseguindo, irmãos, lidar de maneira correta com a dificuldade? Então, nós sabemos o que precisamos fazer. Precisamos enxergar o problema que é em nós. Né, irmão? Não dá para a gente achar que é a Bíblia que está errada, que é a Bíblia que não funciona, que a gente pode se desesperar assim, não é bem assim. Não, irmãos, precisamos chegar, um problema espiritual em mim, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Né, irmãos? E os fariseus, os doutores da lei, eles não enxergavam, né, irmãos? Eles se recusavam a enxergar que havia um problema neles. Né, irmãos? Mas Jesus faz questão de mostrar para eles aquilo que eles realmente são. Jesus Cristo não está preocupado em querer ser aceito por eles, em querer ser reconhecido por eles, em querer entrar no grupo deles. Não, mas Jesus Cristo está usando uma linguagem aqui pesadíssima, né? Hipócritas, né? Vocês são sujos, lava aí o interior vocês lavam o exterior do copo, mas não limpam o interior do copo, né? Vocês são sujos, vocês são nojentos. Jesus está usando uma linguagem pesada. Sabe, hoje em dia as pessoas acham que a pregação é pesada demais. A pregação ofende demais. Né? É muito... Sabe, irmãos, a pregação é para isso mesmo. Não. A pregação é pecadores que estão ouvindo a pregação. É para fazer com que nós venhamos enxergar as nossas falhas e venhamos a nos arrepender e caminhar de acordo com a palavra de Deus. É para isso que serve a pregação. Né, irmãos? Deveis sim praticar estes preceitos sem
omitir aqueles, né? Não é que não é que é para vocês aplicarem a justiça, a misericórdia e a fé e deixar de fazer as outras coisas. Então vocês devem consertar aquilo que está errado, sabe? Não é para consertar uma área da sua vida, sabe, e destruir a outra área da sua vida, né? Muitos pregadores gostam muito de usar esse texto bíblico aqui para dizer que nós devemos dar o dízimo. Não, tá vendo? Está escrito aqui, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas sem desprezar as outras. Tá vendo? Então o dízimo ainda prevalece. Não, mas Jesus Cristo não tinha morrido ainda, irmãos. Eles realmente estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei, eles tinham que dizimar mesmo, estavam debaixo da lei, né? Jesus Cristo não está querendo dizer o que vai acontecer, que é para isso se manter depois da sua morte, né, irmãos? Até porque existiam regras rígidas sobre o dízimo, né? Que só os levitas deveriam recolher os dízimos, né? Então há uma deturpação muito clara também no sentido de querer extorquir mais dinheiro das pessoas mediante a esse dízimo que não é bíblico, né, irmãos? E Jesus Cristo vai dizer: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo, né, irmãos? Eles eram insensíveis. Olha a hipocrisia deles, né? Eles se preocupavam com coisas pequenas, eles se preocupavam com coisas sem importância, porque é isso, irmãos, que a religiosidade faz. A religiosidade, irmãos, ela passa uma expressão assim de zelo, ela passa uma expressão assim de seriedade, de fé, de fervor, muitas vezes em coisas que não tem nada a ver, né? Aí por que vocês estão usando o terno assim? Por que tem que usar o terno abotoado só? Não, porque terno abotoado foi que Deus revelou que a gente fica mais santo, que a gente fica mais revestido, né? As pessoas inventam normas, inventam coisas para dizer, não, que a gente é mais zeloso, aqui a coisa é mais séria, aqui com um monte de coisa que a palavra de Deus não fala, e que aquilo que é importante com a palavra de Deus, com o zelo da exortação da palavra de Deus, com o zelo do caminhar de acordo com a palavra de Deus, aí não tem zelo, aí acabou o zelo, aí o comprometimento acaba, sabe? E olha só a insensibilidade. Sabe quantas pessoas nós conversamos, irmãos, que elas são totalmente insensíveis à palavra de Deus? Sabe, você fala com ela como se estivesse falando com uma pedra, né? Você explica para ela, não, está errado isso aqui, irmão. Graça, é isso, você não pode estar pensando assim, as pregação não pode ser assim, as pregação tem que ser assim. Não, insensível, não há sensibilidade, né, irmãos? E Jesus está mostrando que essa insensibilidade, irmãos, ela vem de uma hipocrisia, sabe? Não é que eles não estão entendendo, não, irmãos, eles entendem muito bem, mas eles amam a mentira, eles amam o engano, né, irmãos? Eles amam ir na igreja, né, irmãos, e receber as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. Eles amam essas coisas, não é que eles não entendem, né? Eu não sei, deve ser algum problema intelectual. Não, irmãos, não é um problema intelectual, é o pecado, irmãos. É preciso arrependimento, sabe, irmãos? Por isso que há uma responsabilidade humana muito grande nessas coisas, porque as pessoas estão virando as costas, irmãos, para Jesus Cristo, sabe? Não dá para caminhar com Jesus Cristo sem a palavra de Jesus Cristo, sabe? Mas não dá para caminhar com Jesus Cristo, irmãos, desprezando a Bíblia que revela o Jesus Cristo. Não dá. Por isso que essa sensibilidade é muito importante, irmãos. Por isso que nós precisamos
prestar atenção na palavra de Deus e precisamos enxergar a gravidade da condição que essas pessoas estão. Nós não podemos enxergá-las como vítimas, como coitados, como pessoas oprimidas, como pessoas dignas de dó. Não são pessoas dignas de dó. São pecadores que estão ofendendo Deus, que precisam de arrependimento. É que nem um crente desonrando a Deus na sua dificuldade. Está lá desonrando a Deus, aí você fala, coitadinho, está desonrando a Deus porque perdeu todo o dinheiro, está falando palavrão lá, está murmurando, coitado, porque perdeu o dinheiro. Não é uma vítima. Não é uma vítima. Sabe, ele é culpado. Sabe, porque ele está desonrando a Deus naquelas atitudes ali. Mas o humanismo secular vai dizer, não, é um pobre coitado. Um pobre coitado é uma vítima do dinheiro que perdeu. Sabe, é uma vítima da enfermidade. Coitado, olha a enfermidade. Coitado, por isso está falando palavrão, por isso está murmurando, por isso que perdeu a alegria da vida. Coitadinho. Sabe, o humanismo secular trata as pessoas assim. Sabe, muitos crentes estão olhando para essas pessoas dessa maneira. Não, irmãos, são culpados. Sabe, irmãos, ele perdeu a fonte da alegria, que era a saúde, perdeu a fonte da alegria, que era o dinheiro, por isso que está murmurando, por isso que está reclamando. Você vê como é fácil, irmãos, enxergar fora da palavra de Deus e enxergar por meio do humanismo secular, E enxergando essas pessoas como pobres coitados. Coitadinho, está chorando, está em depressão, está de enfermidade. Irmão, Deus me manda te dizer aqui que a vitória vai vir. É a pregação baseada no humanismo secular. Deus decreta a vitória aqui, irmão. Deus está entrando com providência aqui já. Vê, ao invés de ser repreendido na murmuração, ao invés de ser exortado, sabe, irmãos, ao invés de enxergar a dimensão da responsabilidade humana do pecador na condição difícil, desonrando a Deus, não. Irmãos, o pregador, pregando não através da palavra de Deus, mas através do humanismo secular, está decretando a vitória, está decretando a bênção, está exaltando o pecador, irmãos. E o pecador ama a mentira, ama o engano, absorve todas essas coisas e vai o pregador e o pecador junto para o inferno. Vai os dois. Irmãos, que essa palavra aqui, irmãos, possa nós fazermos enxergar a responsabilidade humana com clareza. Irmãos, que nós venhamos a enxergar a realidade das dificuldades com clareza. Irmãos, enxergar a soberania de Deus com clareza. Essa é a palavra de Deus, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.